No debate das 10 de hoje, recebendo aqui o prefeito de Carnaíba, Berg Gomes. E Carnaíba, por exemplo, é um município muito rural também, né, prefeito? Como é que está, por um lado, a alegria das chuvas, por outro, a manutenção das estradas, que acaba sendo mais desafiadora nesse momento, né? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Nil, bom dia, Aline, bom dia, Tito, Michele Martins, Nil Júnior, Tiago Siqueira, que está aqui, nosso secretário de Infraestrutura, o Alisson também. A gente, Nil, tem feito um trabalho já desde o primeiro dia de governo, ainda em 2025, em janeiro, iniciamos um trabalho de recuperação das estradas vicinais e dando manutenção e recuperação também de barreiros, barragens e os açudes do município. Foi um investimento maciço. O ano passado o inverno não foi muito rigoroso, mas graças a Deus essa estrutura que foi montada o ano passado e ainda esse ano deu para suportar, vem dando para suportar a armazenagem de água no município e impactando o mínimo possível nas estradas vicinais, mas mesmo assim ainda impacta. Carnaíba tem hoje 950 quilômetros mais ou menos de malha viária dentro do município, de estradas vicinais. Então isso dioturnamente, a Secretaria de Infraestrutura recebe as demandas, mas o maquinário nosso é um maquinário não o suficiente para o que a gente necessita, mas dá para atender a grande demanda e a gente vem atendendo o que surge de demandas excepcionais de acordo com essa incidência das chuvas. Não tem sido fácil, mas a gente vem avançando e melhorando cada dia mais. Mas o trabalho que fizemos o ano passado de retaguarda, de preparo, está nos ajudando muito a manter a estabilidade do fluxo das pessoas nas estradas vicinais do nosso município. Uma curiosidade é que, assim como outros municípios, você tem a variação de terreno. Serra Branca tem um tipo de terreno, aí você vai para a roça de dentro é outra. Tem alguma comunidade que com isso sofre mais que outra ou não necessariamente? Olha, tem cada um suas características, né? Por exemplo, a região do Caruá, que é uma região muito arenosa. Isso. Então a gente tem que ter um tratamento e como se possa dizer, um estudo técnico bem preparado, bem visto, para que não possamos criar transtornos, mesmo com a intervenção, quando a gente precisa fazer uma melhoria. Então nós temos lá o nosso diretor de operações, o Deivinho, que é uma pessoa que conhece o município como um todo, conhece o município com a palma da mão dele, e junto com toda a equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura, os operadores de máquinas também são todos muito preparados, têm uma vivência, e aí eles conseguem atender essa demanda de acordo com as características de cada região. Nós temos a região de Serras, por exemplo, aqui, depois de Bitiranga, subindo lá para Novo Pernambuco, que é outra característica também, quando chove, desmorona muita pedra, essas coisas todas, mas a gente vem trabalhando dioturnamente para diminuir o impacto. Por quê? É importante também salientar o quanto é importante as chuvas. A gente precisa disso aí. Então, no meu ponto de vista, como gestor, eu vejo que o impacto é o mínimo possível. Ruim é com estiagem, ruim é sem água. Com a água a gente consegue ir administrando e vai dioturnamente melhorando a qualidade de vida da nossa população. Perfeito. Carnaíba, prefeito, como é que está do ponto de vista de saúde fiscal e financeira? Olha, Nil, recebemos também, não muito diferente de Itapetim, recebemos da Prefeitura de Anchieta Patriota, também tudo dentro dos limites fiscais financeiros, né? Inclusive com saldo nas contas na ordem de 7 milhões de reais, como anunciamos em janeiro de 2025. E vemos trabalhando sempre nessa perspectiva. A Anchieta deixou também o município sem débito, a fornecedores, sem débito junto ao salário dos servidores, com as empresas terceirizadas. E a gente vem tocando a gestão também seguindo esse mesmo modelo, fazendo os investimentos que são necessários, mas sempre também trabalhando nesse mesmo modelo de Itapetim, né? A gente trabalhando com as emendas parlamentares e transferências do governo federal. Do governo do estado a gente não recebe nada, nenhuma informação, nenhum não a gente recebe do governo do estado. É como que Carnaíba não exista. É o repasse constitucional, o ICMS, que se manda. Há uma contrapartida mínima lá para o hospital municipal, em torno de R$ 9.000, o hospital em torno de R$ 650 mil. É o custo mensal do hospital municipal de Carnaíba. O governo do estado entra com uma contrapartida de R$ 9.000 em torno. E ela manda também 200 litros de leite, barriga mole, para o programa do leite que é distribuído lá. Mas o restante a gente não tem tido apoio do governo do estado, na verdade. É uma retaliação, eu não sei o porquê disso. Uma vez que Carnaíba faz parte do estado de Pernambuco, né? E a gente tem, por contrapartida do governo federal, não, uma visão estadista do governo federal, que não falta e não deixa faltar. Inclusive, esse ano a gente conseguiu, junto com o governo federal, um valor de R$ 300 mil para nos ajudar
na questão das cirurgias do município. Então, a partir daí, todos os anos esse recurso vai chegar. Então, na minha conta, eu não digo que é 300, é 600, porque 300 está entrando e deixa de sair 300 do próprio município. Então, vira 600 mil reais. É esse olhar que a gente ressente do governo do estado de Pernambuco. A gente não tem nenhuma resposta do que nós solicitamos, seja na parte de cultura, seja na parte de infraestrutura, inclusive o que a gente tinha de equipamentos, que eram do antigo DR, a governadora, seguindo uma orientação de um parecida do DR, recolheu os equipamentos, o F4000, uma caçamba e outras coisas mais que vinham trabalhando para mitigar o impacto da seca naquela época. Mas a questão de infraestrutura não se tem apoio. Na questão da cultura, aí sim é que não tem também, é um descaso por completo. Todo mundo sabe do potencial cultural do município de Carnaíba. Inclusive, conseguimos inserir Carnaíba agora no contexto do mapa do turismo brasileiro. É um avanço, mas tudo isso galgado em cima do que a gente tem em termos de estrutura do município mesmo, com a competência técnica dos nossos colaboradores, dos nossos secretários, os diretores também, mas se ressentimos muito. O que a gente recebe é muito, todo dia recebo convite para claque, servir de claque para a governadora, nos eventos, né? Evento disso, daquilo, mas a gente não é chamado para discutir o Estado. Por exemplo, agora as chuvas estão caindo, era para, sim, ser chamado pela Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Recursos Hídricos, nos chamar para, sim, qual é a sua necessidade, o que é que está impactando lá. Pelo menos para mim não chega convite para nenhuma reunião dessas estratégicas, para discutirmos a realidade e o momento do Estado, o momento da região, o momento do município. E aí a gente fica sempre navegando no escuro do ponto de vista, quando eu digo, de contrapartida do Estado. E o prefeito cansou de pedir, parou de buscar ou ainda tem buscado parcerias com o Estado? Não, a gente manda, protocola, manda no sistema SEI, que eles têm lá, o sistema de comunicação interna, mandamos via e-mail, mas não recebe. O único convite que eu recebo é lá do cerimonial, para convite para isso, para eventos, para servir de claque, para subir, para bater palma. Não é isso. A gente precisa de estar no dia a dia da gestão. E eu sou muito técnico nesse aspecto aí, certo? Então eu vejo a questão da gestão, a questão política em si, o servir de claque, não. Aí eu não entro para essa questão. A gente precisa de ter determinação com políticas públicas de valorização da gestão pública do dia a dia. Porque não é fácil para mim, para a Aline, gerir um município pequeno que vive basicamente de transferências federais e dos recursos próprios e a gente não tem um aporte do governo do Estado. É muito chato isso aí, é muito difícil. Mas graças a Deus, a gente tem formação, tem experiência profissional e a gente tem dado a resposta necessária à população, que tanto almeja. Seja na saúde, seja na infraestrutura, na assistência social. Estamos fazendo uma revolução na assistência social, certo? E assim vai. Por exemplo, a cozinha comunitária. O custo operacional de uma cozinha comunitária é em torno de 50 mil reais. O governo do Estado só repassa 20 mil. A gente tem que entrar com 30 mil reais. Então, são duas cozinhas comunitárias. E o repasse do governo do Estado só vai acontecer agora, no começo de abril. E a fome espera? A fome não espera. Desde janeiro a gente vem alimentando. São 400 refeições por dia. Mas o dinheiro só veio cair agora, a contrapartida do Estado. A fome não espera. Então, se não tem pessoas sensíveis dentro de uma gestão, o camarada fecha o restaurante e aguarda a contrapartida do Estado chegar para poder rodar. E não foi feito assim. Ampliamos Ibitiranga e vamos avançando cada vez mais nos ganhos sociais. Na saúde pública do município, a gente tem investido maciçamente. Por exemplo, segunda-feira ou terça, vamos dar já a ordem de serviço para a reforma do nosso hospital municipal, que é um hospital de referência hoje, que serve de anteparo para o hospital regional Emília Câmara aqui. Eu digo isso, não foi, eu escutei isso no próprio hospital quando estive por diversas vezes visitando o companheiro Antônio Venâncio, que esteve lá convalescendo aqui no Emília Câmara. E os servidores diziam, o senhor é de Carnaíba, estamos lá. O hospital nos ajuda muito, porque ao invés de trazer a demanda de lá para cá, não, lá já absorve. E o mais engraçado é o seguinte, eu digo engraçado porque, mas não, a coisa mais séria aí, que os municípios no entorno ali utilizam do nosso equipamento. Tem municípios ali que eu fui fazer a grade de atendimentos no ano de 2025, praticamente 20% da população... A demanda de outros municípios. Veio para lá para ser atendido pelo nosso município, ali em Carnaíba. Flores, Quixaba... Ali no entorno, justamente.
E aí a gente tem esse custo operacional. Agora, assim, é muito fácil fazer festa, 15 dias de festa, certo? Atrações musicais, certo? E aí sobrecarregar o município vizinho na saúde, por exemplo, do município. E o nosso hospital é porta aberta. A gente não chega lá e não procura saber se a pessoa é de Quixaba, se é de Flores, ou de Custódia, ou de qualquer outro município no entorno, não. A gente atende. Mas isso existe um custo. O custo é fixo, uma equipe multidisciplinar, e a gente vem avançando cada vez mais. O bloco cirúrgico, por exemplo, funciona toda quarta-feira. O médico cirurgião, anestesista, todo anteparo. E aí não sai barato isso aí. E as especialidades médicas, assim, a gente vem ampliando. Questão da ginecologia, geriatria. A população de Carnaíba vem envelhecendo e precisa envelhecer com qualidade de vida, para que a gente tenha, não é, uma condição, uma cidade cada vez melhor de se viver. E a gente vem fazendo esses investimentos, cardiologia também, oftalmologia. Vamos agora também fazer um mutirão de distribuição de óculos. Mas a gente precisa ter esse olhar por parte do governo do estado. Mas assim, a gente vai avançando, a esperança está de volta, o filho da esperança está voltando, e a gente vai militar nesse sentido para que a gente tenha um Pernambuco mais justo, um Pernambuco mais humano, próximo de quem mais necessita, principalmente dos pequenos municípios, porque essa região aqui, a gente tem que quebrar o estigma daquela história de Pernambuco é uma cobra de duas cabeças. Eu acho que os mais antigos devem ter escutado isso quando estudava economia, geografia, não é? Pernambuco é uma cobra de duas cabeças. A gente tem que quebrar esse estigma, porque até hoje ainda tem isso. A região metropolitana do Recife se desenvolve bem, aqui o Araripe e o São Francisco se desenvolve, mas essa região aqui a gente fica a mercê de investimentos, não só público, nos últimos 3, 4 anos, mas também da iniciativa privada. E a iniciativa privada só vem se tiver qualidade de vida e também viabilidade econômica. E quem tem que fazer isso? É o governo do estado, tem que fazer esse papel para atração. O plano de desenvolvimento econômico do estado de Pernambuco, me parece que é da década de 50. E aí? E o que a gente perde? E já perdemos de investimento para a Bahia, por exemplo, e para o Ceará nos últimos tempos. E cadê a ADNP, a Agência de Desenvolvimento de Pernambuco? Né? Então, assim, cadê a Secretaria de Planejamento do próprio estado? Cadê a Secretaria de Governo? Se fecha em copas lá e trabalha fazendo política com o fígado e não com a visão estratégica do estado. E retaliando quem não concorda com esse modelo de gestão. Então, a gente tem que repensar isso aí. E o momento é esse. Nós estamos chegando, se avizinhando a um momento agora estratégico do ponto de vista de renovação dos quadros, tanto do governo do estado quanto do governo federal, e a gente precisa ter essa visão. As conquistas que a gente teve agora nos últimos 4 anos, na economia, na qualidade de vida da população, na saúde, na educação. Nós viemos de uma pandemia onde um cidadão negou a vacina. E quantas pessoas não morreram? Milhões de pessoas morreram, não é? Por conta de vacina. Então, e a gente vem hoje com um governo que tem uma visão mais estratégica, um governo estadista do ponto de vista, e tem que salvar, inclusive, os pequenos municípios, como salva Carnaíba. O presidente Lula não tem faltado com a gente. Então, é isso que a gente precisa observar e enxergar para Pernambuco. Pernambuco melhor, mas com uma visão estratégica de desenvolvimento econômico. Essa história de cobra de duas cabeças a gente tem que acabar. E tem que entender o centro de Pernambuco, que é essa região, a região do Sertão Central, Pajeú e Moxotó. Essa região tem que ser revista, repensada e haver os investimentos públicos para a atração de investimentos privados. Lá em Carnaíba a gente tem feito um esforço muito grande, tem investido maciçamente na capacitação e melhoria da formação profissional dos jovens e das pessoas de meia idade, para que possamos ter uma mão de obra mais qualificada, mas não tem sido fácil. Não tem sido fácil. E estamos dioturnamente trabalhando para a atração de investimentos privados. Mas, ora, o próprio município, quando a gente tem uma agência de desenvolvimento que podia estar nos ajudando nisso aí. Nós temos uma fábrica de cimento fechada, que poderia estar funcionando. 70 empregos direto. Ontem mesmo estivemos reunidos com a equipe técnica e os gerentes do Banco do Nordeste da agência de Sertânia. E assim, Pronaf, Carnaíba bomba, 10 milhões de reais investido, inadimplência em torno de 2%. Inadimplência dessa aí, qualquer um pode operar, né? Você que é conselheiro do Sicob sabe como é isso aí. Eu que fui um dos incentivadores da expansão do Sicob no Maranhão, eu sei como é que funciona uma carteira de banco. Isso. E Carnaíba tem essa facilidade. Então isso aí já é redondo, do ponto de vista rural, Carnaíba roda direitinho. Eu cobrei dos companheiros do Banco do Nordeste para a gente ter uma visão mais estratégica. Passa, por exemplo, da restauração e revitalização daquela fábrica de cimento. Tem que ter uma decisão. Como é que está aquele nó lá? Olha, a fábrica lá está em execução,
né, por parte do banco, está parada, 70 empregos, 80 empregos, mais ou menos, que ela poderia gerar. Diga-se de passagem, essa fábrica de cimento fui eu que descobri o projeto dele, quando eu estava gerente do Sebrae, lá em Serra Talhada, no ano de 2007, 2008 ou 2009, chamei a Anchieta Patriota lá para a gente viabilizar essa fábrica para ir para Carnaíba. A Anchieta foi até Eduardo, conseguiu com o Eduardo Campos a subestação lá para Carnaíba, os incentivos fiscais para instalar essa fábrica lá. E a Anchieta fez a desapropriação das áreas, indenizou. Ou seja, tem investimento público nisso aí. Mas hoje o grupo empresarial, me parece, tem um litígio lá com o Banco do Nordeste. Mas não tem cobertura. A gente precisa ver isso aí também. Porque precisamos revitalizar aí. Parada ali, e é dinheiro público que está ali. Não é dinheiro privado, não. É dinheiro público investido. Então, ali, por exemplo, 70 empregos gerados ali já nos ajudava e muito. Não é isso? Porque cada emprego gera 5 empregos indiretos são gerados. E aí a pauta do ICMS já melhorava mais, né? A questão de extração de minerais também, a gente já teria receita em cima disso aí. E a movimentação de carretas, de carros funcionando ali. E aí a dinâmica é maior. Mas não, a gente não tem se curvado nem também desanimado em cima disso. Estamos em tratativas com investidores de fora e para qualquer hora dessa aí a gente tem uma boa notícia aí para Carnaíba. Agora só vou anunciar também na hora que eu tiver certeza. Convicção disso aí, isso amarrado. Se ela inventar de ir para Carnaíba, Berg recebe bem também? Já recebemos bem. O ano passado, quando ela esteve aqui fazendo a inauguração da estrada de Bitiranga, que foi construída, ela fez uma parte, né? Nós que concluímos o final até Ibitiranga, em paralelepípedo, que ela deixou a estrada pelo meio do caminho, mas recebemos ela aqui e também lá em Carnaíba, quando ela foi distribuir lá os 200 leites de leite barriga mole, lá a gente também recebemos ela, mas é a questão, como a Aline disse, é a questão de educação, mas não só é educação, é a relação institucional, ela é uma autoridade, ela é a governadora de todos os pernambucanos. E nós, como prefeitos, a gente tem que ter também esse entendimento. Agora, o alinhamento político, não, aí é outro momento. Até porque esse alinhamento político nos custa muito caro, né, Aline? Exatamente. Por conta dessa falta de visão. Uma coisa é o que ela diz na mídia, que o tratamento é igualitário para todos. Ora, uma festa de Zé Dantas. Zé Dantas é um dos maiores ícones da cultura brasileira, não é isso? Todo mundo conhece a obra e a arte de Zé Dantas. E a gente faz um esforço muito grande para manter essa obra viva, essa história viva. O governo do estado não manda um centavo. R$1,5 milhão foi o investimento do ano passado. Ora, esse R$1,5 milhão, se tivesse pelo menos uma contrapartida mínima do governo do estado, vamos supor 50%, 30% desse valor, esse valor que ela mandaria, eu já iria investir em uma outra necessidade que o município tanto tenha. Mas também não mandou, também não fez falta, porque a festa terminou no domingo, no domingo de madrugada. Na segunda-feira, todos foram pagos. Todos foram pagos ali. R$1,5 milhão. Todos os fornecedores, cantores, prestadores de serviço, estrutura de palco, som, todo mundo. R$1,5 milhão foi pago na segunda-feira. Para esse ano, já estamos fazendo a nossa reserva. Que a gente já sabe que vai contar com apoio. Agora, diferentemente de pessoas que é apoiada por ela, por exemplo, tem municípios aí na região do Agreste, por exemplo, que recebe todo um apoio do governo do estado, de atrações e tal, e o mínimo que o município fica para pagar os artistas, não paga. É o caso de Bezerros, por exemplo. A prefeita lá, me parece que ainda está devendo a atrações do São João do ano passado. Já vai fazer quase um ano. E a prefeita é aliada política da governadora. Então, esse modelo de gestão deixa para lá, porque aqui a gente sabe fazer gestão. Tanto eu quanto a Aline, Sandrinho aqui, também em Afogados, a gente sabe o que é o melhor para o povo e sabemos gerir a máquina pública. Esse é o modelo PSB de governar. É enxergar, se colocar na posição do próximo e fazer as políticas públicas voltadas para, de fato, para quem mais precisa. E não estar retaliando A, B ou C. Lá em Carnaíba mesmo, todos os equipamentos é aberto para todos, quem tem alinhamento político ou não conosco. Uma coisa é gerir, a gente gera, quem está na equipe de gestão, dentro do comando não, o comando é nosso, o grupo político da Frente Popular de Carnaíba. Agora as ações públicas é para todos. Educação de qualidade, como a gente tem referência lá em Carnaíba, inclusive estamos distribuindo kits escolares, bolsa escolar, temos distribuído no ano passado fardamentos, esse ano de novo vamos no meio do ano distribuir fardamentos e tudo. Tudo com nível de excelência de primeira. A assistência social, distribuímos agora 2 toneladas de pescado, certo? Para a população mais carente, que são atendidas pelos programas do governo federal.
A cozinha comunitária, a qualidade da comida é espetacular. A comida que é fornecida nas escolas, as mães dos alunos, a semana atrasada eu estive em Bitiranga e escutei lá da diretora dizendo que as crianças não querem mais nem comer em casa, por conta do sabor e da comida que é fornecida na escola. Então tudo isso aí é investimento, precisa ter sensibilidade, viu, Aline? Né? E sensibilidade nós temos. Nós que militamos no PSB, a gente tem essa visão que vem lá de trás, de Jamil Haddad, que foi um dos fundadores do PSB lá atrás, doutor Miguel Arraes. Às vezes as pessoas veem a gente muito novo, acham que a gente não está numa militância há muito tempo, mas eu militei desde 1982 em Carnaíba, andando com Marcos Freire. Eu tinha 12 anos de idade e andava com Marcos Freire nas feiras de Carnaíba pedindo voto, sem medo e sem ódio, naquele tempo, o MDB, Marcos Freire. E aí a gente hoje vem pelo processo de redemocratização, estamos no PSB já há muito tempo. A Anchieta Patriota está há quase 50 anos no PSB, 30, 50 anos, a Adelmo Moura também por aí. E a gente vem nessa mesma linha de pensamento. Nós não mudamos de acordo com o que o vento dá. A gente tem pragmatismo dentro da política. E a gente tem uma visão de futuro, onde a gente quer chegar. E esse que quer chegar é na melhoria de quem mais necessita das ações de políticas públicas. Agora, cabe ao governo do Estado ter essa sensibilidade de entender que o governo é para todos e não apenas para um grupelho, para uma república de Caruaru, por exemplo. Um debate de hoje, vamos para a pauta política. Berg, como é que o prefeito está vendo esse momento da disputa eleitoral em Pernambuco, as últimas pesquisa uma dizendo uma coisa, outra dizendo outra. Ontem, uma pesquisa favorável para João, a Real Time Big Data. Ao mesmo tempo, ele está com agenda aqui na região. Muita gente dizia, não, mas a campanha quando começar para valer, quando ele for para a rua, porque não está podendo, que é prefeito do Recife. Que leitura o prefeito está fazendo desse momento da pré-campanha? Olha, Nil, é melhor possível, né? O João vem aí como pré-candidato a governador. Nós do partido PSB, e não só do partido PSB, mas sim da Frente Popular, e que engloba também outros partidos como o PCdoB, o próprio PT, a gente almejava a candidatura do João. Por muito tempo veio construindo esse caminho, vem de uma gestão exitosa na cidade do Recife. É uma referência hoje em gestão, um dos melhores prefeitos, um dos prefeitos mais bem avaliados de capital. Um jovem que tem uma visão de futuro sobre o estado de Pernambuco, do ponto de vista não só político, mas econômico, macro, social também. E que a gente vem nessa perspectiva, né? Essas pesquisas que aí se dão, e hoje eu estava até, inclusive, me deslocando para cá e Fala Bela, né, da Múltipla, né, fazendo uma avaliação interessante sobre essa pesquisa, por exemplo, da Simplex, que é simples de entender. É uma pesquisa que foi feita por telefone. Então você não tem um grau de segurança e de efetividade. Porque às vezes você pega um DDD 87, mas o cara está lá no Amazonas, lá, entendeu? Eu tenho dois telefones, 87 e outro 98, prefixo. Então, às vezes o cara liga aqui no 98 para fazer uma pesquisa lá do Maranhão, por exemplo, e aí eu atendo aqui e respondo, só que eu voto aqui, não tenho meu domicílio eleitoral. Então, o que vale mesmo é eu, como usuário e consumidor de pesquisa, e também faço leituras de cenário, a pesquisa presencial ela é mais efetiva, ela chega de fato a quem tem o poder de decisão. E aí a gente tem a outra pesquisa onde dá João com 50 pontos percentuais e a governadora atual me parece com 33. 33, exato. 33 pontos percentuais. Então, essa pesquisa aí vem já dentro de uma lógica, de uma trajetória dos últimos 2 anos que vem sendo feita pesquisa aqui em Pernambuco e apontando para esse cenário. Então, a população tem que ficar atenta a isso aí para não ser manipulado. Agora sim, também eu acho muita ingenuidade de quem contrata uma pesquisa para se auto-enganar também. Pelo amor de Deus. Né? Vamos ter discernimento das coisas. Então eu vou contratar uma pesquisa para me enganar? Para dizer que eu sou o bambambam da coisa? Não adianta. E a história tem provado isso aí. E essas pesquisas são de fundamental importância, porque são dados científicos. É sociologia junto com estatística. E isso é importante ser levado em consideração. Então a gente precisa ver isso aí. E João vem numa ascendência, crescendo. E a campanha não começou. João ainda é pré-candidato. Mas a gente vai nessa costura, cada um militante do PSB, vestindo a camisa, vestindo a campanha, porque foi isso que a gente pediu. João, vai lá, renuncia e vem, porque Pernambuco precisa de você para esse novo olhar, para esse novo pensamento. Voltar àquele Pernambuco
de um passado recente, onde a gente era o Leão do Norte, de fato. Não é? Quando Lula esteve presidente da República e Eduardo era governador, a gente conseguiu viabilizar a fábrica da Stellantis aqui em Pernambuco. Veja só se não tivéssemos essa fábrica hoje e a Petrobras instalada ali em Ipojuca. O que seria de Pernambuco do ponto de vista de arrecadação fiscal e na geração de empregos, se a gente não tivesse esses dois equipamentos, por exemplo. Então a gente precisa disso aí, desse olhar, que o pernambucano volte a sorrir, não andar hoje como anda um pouco bizonho do ponto de vista de oportunidade, seja de emprego, seja na qualidade da prestação de serviço, por conta de um estado hoje com a saúde toda sucateada. Você chega ali nos hospitais do Recife, por exemplo, que é administrado pelo governo do estado, as condições técnicas dos hospitais deixam muito a desejar. A educação, não só do ponto de vista de remuneração dos profissionais, mas também da valorização desses profissionais, deixa muito a desejar. Em Carnaíba, por exemplo, a escola que é vizinha à prefeitura, Joaquim Mendes, que inclusive é meu tataravô, leva o nome do meu tataravô. O Joaquim Mendes, por exemplo, falta merenda escolar, e a gente, vizinho ali, você sabe que nós do interior, a gente sempre acolhe, não é? E ajuda o vizinho quando ele passa por alguma dificuldade. E vizinho ali, nós mandamos ofício, inclusive, se colocando à disposição. A gente podia fornecer a merenda escolar, na época que estavam passando por crise, que não tinha, e depois eles devolviam. Uma reposição. Reposição, mais nada. Caiu o forro de gesso do teatro José Fernandes, que esse teatro é do Estado. Para lá, nos colocamos à disposição também para dar manutenção, mas não obtivemos resposta também. E aí falta professor na ETE Paulo Freire. Ora, uma escola que é referência, os alunos aí dando a resposta para a sociedade. Uma aluna agora da ETE, Paulo Freire, ganhou um prêmio da Rede Globo, o prêmio LED da Rede Globo, certo? Já ganharam prêmios também da Samsung, esses jovens lá da ETE Paulo Freire. Mas falta professores, está faltando professores nos anos finais, principalmente. Por exemplo, no curso de técnico de enfermagem, faltam professores. Então isso compromete, desestimula. E aí um equipamento que foi levado lá com muito carinho por Danilo Cabral, que viabilizou junto com a Anchieta Patriota, e Eduardo Campos, que levou esse equipamento para transformar a realidade de Carnaíba, do ponto de vista de educação, que já vinha com a educação de base implantada pelo município, e o Estado chega para oferecer um equipamento e uma estrutura melhor e também outros cursos. Mas aí hoje a gente vê que o governo do Estado não tem esse olhar. Então a saúde e a educação do Estado de Pernambuco vem aí. E a geração de emprego para essa região? Aí é que não se tem. Nós temos uma economia hoje em Carnaíba baseada praticamente ou na agricultura de subsistência ou no emprego da prefeitura. Mas nem todas as horas a gente consegue acolher a todos, oportunizando emprego. E aí é essa visão que vem, João, para dar uma outra dinâmica à economia do Estado. Eduardo conseguiu chegar até ali a região de Pesqueira, ele conseguiu instalar indústrias. Mas ainda fica esse miolo aqui, como eu já falei antes, né? Do sertão do Moxotó, sertão do Pajeú e o sertão central, precisando de um olhar. A Transnordestina é uma das grandes viabilidades que se tem para Pernambuco. O governo do Estado falhou. E a gente precisa ter um governante que tenha determinação para trazer essa Transnordestina para passar aqui, sendo a espinha dorsal do desenvolvimento de Pernambuco, onde ali em Salgueiro você pode instalar ali, né, uma plataforma intermodal de logística, onde pode ser instalar ali um pool de petróleo, mais distribuidoras de petróleo para abastecer não só Pernambuco, mas o Ceará, o Piauí, ali a região da Bahia, como também uma plataforma intermodal de logística ali em Salgueiro. Aí é assim, mas em Salgueiro, e o que é que tem a ver Carnaíba, por exemplo, nesse contexto? Sim, a mercadoria vai chegar mais barata, que vai chegar de trem. E aí o consumidor aqui, com o salário que ele tem, ele vai ter um poder maior de aquisição, um poder maior aquisitivo, porque a mercadoria vai chegar mais em conta. E aí a gente também pode ter aqui a instalação de outros equipamentos, tipo, por exemplo, essa Transnordestina que vem lá de Eliseu Martins, no Piauí, ela trazer a soja, o milho, e aqui a gente instalar fábricas de rações. Nós temos aqui vizinho, em Princesa Isabel, um polo avícola ali, vizinho a Carnaíba, porque em Carnaíba a gente não pode ter. Então é essa visão que a gente precisa, uma visão de estadista, que tem uma visão de fato de desenvolvimento do Estado de Pernambuco, para que a gente possa melhorar. E aí a gente vem com essa perspectiva. O pernambucano precisa ter esse olhar e enxergar. E isso depende também de termos alinhado um governo federal, como temos hoje, um estadista chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E Lula tem feito o seu dever de casa.
Agora, vale também a gente observar quem de fato está ao lado de Lula, porque muita gente aí está querendo passar gato por lebre, dizendo que é aliado, recebe os benefícios, mas na hora não declara apoio. E quem declara apoio é a Frente Popular de Pernambuco. É João Campos, certo? É eu aqui na trincheira em Carnaíba, é a linha ali em Itapetim. A gente precisa valorizar esse tipo de posicionamento, não ficar em cima do muro. Precisamos valorizar. E aí a gente tem militantes históricos da Frente Popular, como Anchieta Patriota, que dedicou sua vida à política pública, deixou sua profissão como médico para se dedicar à melhoria de qualidade de vida de Carnaíba. Então esse olhar, esse enxergar, esse modelo de pessoas que a gente precisa dentro do estado de Pernambuco, precisamos lá no Brasil. E a gente precisa ver, trabalhar nessa esperança de colocar João Campos, governador, lá, e Luiz Inácio Lula da Silva na presidência Agora, da República. Berg está dizendo uma eleição acirrada, como muitos dizem, não? Olha, Nil, eleição política é algo muito complexo. Não se ganha eleição com antecipação, certo? Tem que se trabalhar. Pelas pesquisas sérias, a gente tem uma margem boa de segurança, uma margem boa de segurança, mas precisamos trabalhar ainda mais para ampliar ainda essa margem. Eleição se ganha no dia. Se ganha no dia. Prova é que a eleição passada para governador foi decidida no primeiro turno no dia. Não é isso? Um fato novo que aconteceu e deu no que deu e está dando no que está dando. A gente tinha um candidato muito bom, que era Danilo Cabral, que volta a ser candidato a deputado federal, com o nosso apoio, com o apoio da Frente Popular de Pernambuco, de Carnaíba, com o apoio da Frente Popular de Pernambuco e de Carnaíba. Danilo era o candidato mais preparado que a gente tinha naquele momento, no primeiro turno, que poderia ir ao segundo turno. E não conseguimos, por um fato que foi criado ali em cima da hora, que aconteceu, a gente não pode negar, e que influenciou. Então a gente precisa estar trabalhando dioturnamente para isso. E lá em Carnaíba a gente está com esse olhar e preparado para isso. Estamos na trincheira, preparados para, na hora certa, a gente avançar cada vez mais nos números, nas pesquisas. Nós temos pesquisa de intenção, foi feita a pesquisa de avaliação do nosso governo, temos 89% de aprovação, feito por um instituto sério, Instituto Múltipla, e João, bem pontuado em Carnaíba, e quando coloca o meu nome, junto ao nome dele, ele ainda cresce 10 pontos percentuais na pesquisa em Carnaíba. Então isso mostra o que a gestão hoje tem feito em Carnaíba e o que pode agregar ainda mais ao nome de João Campos. Isso não é diferente lá em Itapetim também com a Aline. Na hora que fizer a pesquisa e colocar o nome de Aline agregado ao nome de João, certamente João aumenta ainda mais essa margem. Certo? Então é essa visão que a gente vem dentro de um contexto maior. Então Danilo Cabral retorna para ser candidato a deputado federal, apoiado pelo nosso grupo político. Nós temos o nosso deputado Diogo Moraes também, um deputado atuante, pleno, participante, está no dia a dia da nossa gestão, nos ajudando, fazendo a defesa dos interesses de Carnaíba na tribuna da Assembleia Legislativa. Diogo, que é um deputado participativo aqui no Pajeú, não só em Carnaíba, mas também aqui em Gazeira, que ele tem uma participação, em Sertânia também, dioturnamente em Itabira também, nós temos um grupo político apoiando o Diogo, e a gente vai avançando. Sem dizer também, e ressaltar a questão da figura também do nosso deputado Lucas Ramos, tem ajudado muito, inclusive essa ordem de serviço que eu vou dar na próxima semana para a reforma do Hospital Municipal é fruto da emenda parlamentar de Lucas Ramos, na ordem de R$1 milhão. Então a gente vem sempre trabalhando sobre a linha mestra de Anchieta Patriota. É o ponto focal e é em que a gente se espelha, certo? Então, dentro dessa linha de construção que Anchieta construiu aqui em Carnaíba, como a Delmo construiu lá em Itapetim, a gente tem isso como norte, como referência, para que a gente possa avançar ainda mais na melhoria da qualidade de vida da nossa população. Esse é o modo PSB de governar. Esse é o modo de enxergar, de fato, as pessoas que às vezes estão invisíveis às grandes políticas ou aos grandes gestores. E a gente consegue chegar no dia a dia dessas pessoas. E Raquel é que fez a estrada. E aí tem essa questão do ciclo Paulo, que parece-me ser um alvo muito usado pelo bloco de Raquel. Como é que o prefeito reage a isso? Olha, Nil, eu acho assim, uma visão míope de economia e de Estado. O governo Paulo Câmara foi um governo que equacionou as finanças de Pernambuco. A prova é o grau de endividamento que a governadora está fazendo em Pernambuco.
mais de 5 bilhões já pegou de empréstimo aí, já está vendendo a Compesa, já vendeu a Compesa. É só dívida que está deixando e vendendo um ativo que a gente tinha. Ora, se Paulo Câmara foi ruim para Pernambuco, como é que deixa as finanças todas organizadas? Se a governadora está pegando financiamento, empréstimo é porque encontrou a casa organizada. O ciclo Paulo Câmara, Pernambuco deu saltos na economia. Paulo, um gestor de excelência. Tanto é que está à frente de um banco de desenvolvimento do Nordeste. Se Paulo Câmara não tivesse um preparo, ele não estaria como presidente do Banco do Nordeste hoje. E se não tivesse feito uma grande gestão, e gestão também do ponto de vista fiscal, porque a gente precisa ver também, enxergar isso aí. Porque não é só a entrega física, você também tem que gerir a questão financeira do município, do estado e da União. E no caso dele, ele fez o dever de casa e deixou o Pernambuco equacionado do ponto de vista fiscal. Tanto é que a governadora, logo que chegou, começou a contrair financiamentos, empréstimos e por aí vai. Por exemplo, em Carnaíba, eu tenho um aval pela Câmara dos Vereadores, ainda da época de Anchieta Patriota, que avaliza eu pegar 25 milhões, seja no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Eu ainda não necessitei disso aí, porque encontrei a casa organizada. Mas tenho esse aval, inclusive de poucos municípios do estado de Pernambuco, acho que 5, Carnaíba está incluído nisso aí, que esse financiamento é avalizado pelo governo federal. Mas não precisei ainda, porque estou fazendo o dever de casa e ajustando as finanças do município de acordo com a receita que se entra. E foi o que o Paulo fez, tá certo? Então essa história da estrada de Ibitiranga, o projeto de engenharia foi feito pelo governo Paulo. A primeira parte da terraplanagem foi feito pelo governo Paulo, Câmara. A governadora, quando assumiu, suspendeu a obra, choveu, e aí o que tinha sido feito de terraplanagem e não tinha passado a massa asfáltica, lógico, a água leva. Diga-se de passagem, essa estrada é de 21 quilômetros, só foi feito 9. Até a entrada aqui de Afogados, até a chegada ao Riacho Abelhinha. A ponte não foi feita, do Riacho Abelhinha, e ficou 1 quilômetro para chegar na sede do distrito de Ibitiranga, o importante distrito do município de Carnaíba. E nós fizemos aproximadamente 1 quilômetro em paralelepípedo, então estamos fazendo a parte de urbanização completa com iluminação LED nesse acesso até o Riacho Abelhinha, mas ficou a ponte. Inclusive, quando estávamos fazendo o trabalho lá de pavimentação em paralelepípedo, o DR chegou lá dizendo que era para parar porque eles iam fazer. Como? Porque não fizeram antes. Depois que a gente tomou a iniciativa. E aí eu disse, não, aqui em Carnaíba tem prefeito e a gente vai continuar com essa obra em paralelepípedo até o Riacho Abelhinha. Se o DR quiser aplicar esses 1 quilômetro de asfalto, que aplique de Ibitiranga para frente, no rumo do Novo Pernambuco. Agora, deixando bem claro, o projeto é até Novo Pernambuco, são 21 quilômetros de estrada, e só foram feitos 9. E Paulo Câmara deixou o projeto completo e deixou dinheiro em caixa para tocar essa obra. O que não houve foi tempo suficiente para concluir. Diga-se de passagem, uma obra que foi muito defendida por Anchieta Patriota e por José Patriota. José Patriota, enquanto prefeito de Afogados, enquanto também deputado estadual, lutou muito por essa obra e viabilizou. Não só ele, mas também outras pessoas também aqui da região como um todo que lutou pela realização dessa obra. Então o governo do estado, só quando ela assumiu, suspendeu, demorou. Você lembra bem da cobrança que era aqui na Rádio Pajeú, inclusive Mário Viana pagou um preço muito alto também por conta disso, né? Isso aqui a gente também tem que reconhecer isso. Mas ela fez, de 21 fez 9, resta o final. Mas a gente não se dá por satisfeito, porque é importante para que a gente possa desenvolver essa parte aqui de Ibitiranga até Novo Pernambuco. Essa estrada é uma espinha dorsal para sair já na Paraíba. Já chega, já praticamente lá em Tavares. E aí a gente avança, porque aí cria um corredor de tráfego que possa viabilizar o nosso distrito e a produção rural do nosso município, nessa parte das serras aqui, que vai entre Ibitiranga e até Novo Pernambuco. Então, Paulo foi fundamental. Não só isso, mas na atração de investimentos também, na consolidação de outros investimentos. Paulo Câmara foi muito eficiente. Por exemplo, a questão aqui do Hospital Eduardo Campos. Foi Paulo Câmara que construiu. E esse é um hospital de referência hoje no estado. Precisaria melhorar,
precisa haver investimentos. Inclusive, João, ontem, em sua passagem em Serra Talhada, já se comprometeu de ampliar a estrutura de atendimento daquele hospital, certo? Então é isso que a gente precisa ver e enxergar dentro de um contexto maior. Gerir são entregas, mas também tem a parte da gestão fiscal e financeira. Lá em Carnaíba a gente tem feito isso dioturnamente também, que acompanha os pagamentos, a parte de auditagem sou eu que faço também. Temos o controlador, temos também os contadores, o controlador interno, mas eu também, como é minha praia, é minha área, eu também faço esse papel também. João Campos vai dar entrevista para a AGU no sábado, 7h30 da manhã, programa Primeira Página Especial, vai para a feira e depois vai para Carnaíba para o aniversário de Anchieta, né, Berg? Isso mesmo, Nil. A gente vai ter uma agenda à tarde, uma agenda administrativa. João não participa dessa Anchieta não mudou a data do aniversário só para João ir para lá, não? Não. Não. Brincadeira. Quantos anos a Anchieta tá fazendo? 15 anos, acho que tá debutando. Tá debutando. Mas foi uma coincidência, a gente também tem uma agenda administrativa que coincidiu, que é a questão de uma UBS nova, a UBS de Carnaíba Velha, e a Ismael Gomes Patriota. A gente vai entregar esse novo equipamento. Temos também a entrega de um equipamento na área de saúde bucal e também um centro de acolhimento Laura Mendes de Lima, que a gente vai integrar, além do restaurante comunitário, vamos entregar e instalar nesse mesmo ambiente o programa do leite e o CRAS também, tudo acoplado no bairro de Santa Luzia. Então vamos fazer essas entregas nesse mesmo dia 11, que aí coincidiu com essa comemoração também de Anchieta Patriota. E aí à noite João chega para celebrar e se confraternizar conosco, para que a gente possa celebrar, né, a história de Anchieta, a vida de Anchieta Patriota, e ao mesmo tempo desejar a ele um feliz aniversário e que outros venham por aí. Então a gente tem na nossa família uma tia minha que está com 103 anos. Vocês são vivedores, né? Somos, graças a Deus. Temos uma prima que completou 105 anos a semana passada, Maria Rosa. Temos tia Helena, que é mãe de Ruberval Medeiros, com 103 anos. E aí a gente espera que a Anchieta chegue a 200. Pra gente, né? E celebrando. É isso, é celebrar a vida e se confraternizar com os amigos. E João vai ser muito bem-vindo nesse dia lá para celebrarmos em família e com os amigos. E aí, Aline, eu convido vocês, na verdade convido a todos, Tito, você, Nil, também. A festa é de Anchieta, mas assim, diz que um convidado convida 1000, né? Convida 1000, é verdade. É verdade. E aí a gente celebra lá esse dia. Então coincidiu tudo nesse dia 11 e a gente vai avançando. Quando for na terça-feira, a gente já dá ordem de serviço do hospital, ou seja, não tem nada à agenda por conta da presença de João, a questão da agenda administrativa, por conta da presença do João. Coincidiu. Hoje mesmo à tarde vamos estar distribuindo 200 notebooks para os professores. Então, se fosse a agenda administrativa por presença de João, não deixava tudo para um dia só. Então, hoje tem 200 notebooks sendo distribuídos para os professores. E aí, assim, é a dinâmica, é a vida que a gente leva no dia a dia, na gestão à frente do município, que não para. Muito bem. Bom, Berg, quero lhe agradecer. Obrigado, viu, Aline? Até a agenda, então, a Pajô vai estar acompanhando, a gente vai estar com o João aqui também no nosso debate e a gente segue conversando. Obrigado, Aline. Nada, eu que agradeço, Nil, pelo espaço. Berg, obrigado. Muito obrigado a todos vocês.